Agora, Felipe, você trabalha bastante com emagrecimento, né? E a gente sabe que o paciente que tem artrose, ele precisa emagrecer. Ele precisa, porque menos torque sobre aquela articulação, menos reação inflamatória. E aí fica aquele dilema, né? A pessoa que tem artrose não se locomove, não consegue às vezes sair do quarto para ir no banheiro, não consegue se locomover dentro de casa, tem uma baixa mobilidade muito grande, obviamente o metabolismo cai e essa pessoa precisa emagrecer. É muito comum a gente receber no consultório a pessoa falando, estou comendo quase nada e tal, e não perco peso. Qual que é a estratégia que você vê de pegar uma pessoa que tem um sobrepeso, às vezes não muito grande e tal, e tem artrose, e a gente conseguir emagrecer? Você usa remédio, você usa mais alimento? Qual que é a estratégia que você usa? Primeiro, é uma coisa que eu sempre falo no consultório, assim, a gente sempre, todo mundo conhece um menino ou menina que criança, adolescente, comia 3, 4 pratos de macarrão e não engordava. Era magro, você olhava, pô, esse menino fazia uma brincadeira, né? Deve ter alguma coisa, uma verminose, alguma coisa assim, que não é possível uma pessoa comer tanto e ser magra desse jeito. Todo mundo conhece alguém assim. Só que a gente não acredita no oposto. De pessoas que comem pouco e têm tendência a ganhar peso. E isso existe, tá? Esse é o primeiro ponto. Tem até um autor muito importante lá da Europa, que ele citou no último congresso europeu que teve lá na Holanda, que eu tive presente, ele falou assim, obesidade é uma coisa complicada, a obesidade te escolheu, de certa forma genética. Muitas vezes você vai comer a mesma coisa que as pessoas comem, mas você vai ter uma dificuldade de manter o seu peso. E essa dificuldade de manter peso é multifatorial. Às vezes está relacionado com metabolismo baixo, por diminuição do número de mitocôndrias, está relacionado com um aumento de absorção de nutrientes no intestino. A gente pode fazer um exame de fezes e a gente pega carboidratos, proteína, gordura, etc. E aí a gente não tem a mesma coisa em uma pessoa própria. Tem pessoas que absorvem mais. Né? É uma situação que isso vai ser no futuro, mais avaliado, não hoje, mas assim, as 1.000 calorias que eu dou para um paciente, às vezes não é as mesmas 1.000 calorias que eu dou para o outro. Até em termos de ingestão é a mesma, mas de absorção às vezes não é. Sabe? Tem uma diferença muito grande. E, de certa forma, a gente precisa primeiro reconhecer por que esse paciente está obeso. Parar com aquela situação em termos de até de menosprezo, alguma coisa, não tem vergonha na cara, calma. Será que esse paciente, será que eu que estou magro, será que eu não como mais do que esse paciente tem obesidade? Mas se ele come muito, qual que é o problema dele? Ele fica beliscando, fica comendo muita coisa durante o dia, ou ele faz 3 refeições só, mas ele come muito nessas 3 refeições. Ou, uma coisa que é muito comum, faz uma dieta bonita durante a semana, mas no final de semana ele sai de um jeito... Dia do lixo. Que não é o final de semana do lixo, são todos, né? E assim, ele não conserta durante a semana, mesmo que o cara tenha uma dieta legal. Então, o primeiro ponto é a gente conversar e saber aonde que está esse problema. Tá? O uso de medicação, ele pode ajudar, tá? Principalmente num paciente que tem um excesso de consumo de calorias, tá? E eu acredito realmente que em alguns pacientes não vai ajudar, porque toda vez que o paciente chega no meu consultório, eu acredito nele. Ele fala assim, olha, na boa, eu não como muito, a minha família é sempre assim, mostra uma foto da família, eu sou obeso, minha irmã é obesa, meus pais são obesos, não sei o que, a gente não come muito, eu te falando a verdade, talvez não acredite em mim, mas a gente tem uma tendência, tudo que parece que quando eu como, sai muito aquilo vira uma bomba pra mim, e às vezes ele fala, no final de semana se eu saio da dieta tal, eu engordo 2, 3 quilos. E é verdade, ele não tá mentindo, é verdade. Ele tem uma genética para acumular gordura, que tem um outro ponto, é de hipogênese, etc. Tal. Então eu preciso ver muito bem qual que é o ponto dele. Tá tendo uma discussão muito grande a respeito de medicação, e parece que, como tá tudo polarizado nesse país, também polarizar nessa parte de uso de medicação, né? Então, o que eu costumo falar é o seguinte, o principal para o paciente perder peso é a dieta. Ele tem que fazer uma dieta que ele gaste menos energia, que ele consuma menos energia do que ele gaste, ponto final. E aí fala, não, porque é um absurdo, porque usar medicação e não sei o quê, porque vai mexer na microbiota intestinal. Então vamos lá. Chegou um paciente de 130 quilos no meu consultório, que só come fast food e doce.
E aí vem algumas pessoas argumentar que eu não posso usar uma medicação porque vai lentificar o trânsito intestinal, porque vai mexer na microbiota. Mas que tipo de microbiota esse paciente chegou no meu consultório? Sabe? É assim, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa tem uma alimentação saudável, tá? Sim. E teoricamente tem uma microbiota saudável e talvez eu usando uma medicação eu possa piorar. Então, o que tem, resumindo essa história, o caminho é a dieta. Eu tenho que fazer uma dieta hipocalórica, ele consumir menos calorias do que ele gasta. Vamos supor que a dieta, a gente vai para o litoral, está em São Paulo, a gente vai, sei lá, para Santos. A dieta é o caminho. Eu posso ir a pé, de bicicleta ou de carro com ar-condicionado. Eu posso fazer essa dieta de 1.100, 1.200, 1.300 calorias, seja lá o que decidido pela equipe de nutricionista e nutrólogo. Eu posso fazer essa dieta na raça, e aí o paciente pode chegar para mim e falar, olha, não precisa de remédio, não precisa de nada, tá, eu tô bem, eu vou conseguir fazer, eu já vim aqui, já tô passando com o nutrólogo, tô determinado, fica tranquilo, pode passar que eu vou fazer. E muitos fazem. Um cara determinado e que talvez, não só determinado, ele não sinta tanta fome, algumas coisas como algumas pessoas podem sentir. Que a gente vê muito isso nas obesidades genéticas, que são raras ou são mal diagnosticadas, são poucos diagnosticadas, tá? Assim, onde a obesidade genética é quando tem uma falha de comunicação do seu corpo com o centro da fome. Então, o seu corpo está sinalizando um monte de coisa constantemente lá para o cérebro. Então, ele tem hormônio no estômago, tem hormônio no intestino, tem hormônio na gordura, e ele fica jogando isso. Só que, às vezes você pode ter uma alteração genética que o centro da fome não reconhece aquilo. E aí a pessoa sente fome o tempo todo. E aí, nesse caso, como é que você vai fazer? Você não vai usar uma medicação para ela? Porque é muito fácil você falar para ela, ela não tem determinação. Não, às vezes ela tem uma falha de comunicação no corpo dela, pô. Entendi. Que qualquer pessoa na situação dela ia sentir fome o tempo todo e não ia conseguir. Então, assim, é uma situação que tem que ser avaliada muito individualmente. Eu sempre pergunto, você acha que se eu usasse uma medicação para você que diminuísse a sua vontade de comer, melhoraria? O paciente às vezes chega para mim, olha, doutor, eu já como tão pouco. Não sei como é que eu vou fazer. Quando esse paciente come pouco, eu tenho que fazer um outro tipo de abordagem para ele. Sabe? Obesidade é uma coisa complexa. Tá? Não se trata todo mundo do mesmo jeito. Então tem o obeso que come muito, o obeso que come pouco, o obeso que tem um problema de comunicação do cérebro com o resto do corpo, do centro da fome, etc. Tá? E essas medicações mais novas, ela tem esse problema que pode gerar um pouquinho de náusea, vômito e principalmente diminuir o trânsito gastrointestinal. E quando diminui esse trânsito gastrointestinal, o trânsito, a velocidade do intestino, pode ser que gere um problema da microbiota intestinal, que a gente já estava falando até agora. Mas aí os defensores da não medicação falam, como que é absurdo, vai criar um problema na microbiota. Tá bom, que tipo de microbiota esse paciente chegou? Nesse caso, não que são todos, mas que chegou só comendo fast food e doce, produto industrializado. Agora, eu trocando a dieta dele por carne grelhada e legumes e usando uma medicação, você acha que eu vou piorar a microbiota dele? Então, assim, cada caso é um caso, sabe? E a gente tem que parar um pouco de polarização. Então, sua abordagem para um paciente com artrose um pouco mais avançada seria de mexer na qualidade da alimentação primeiro e, em segundo plano, talvez entrar com alguma medicação dessas aí que ajudam no emagrecimento. Eu acho que, dependendo da situação, eu já posso entrar com a medicação na primeira consulta, se o paciente me desse sinais disso. Se ele chegar para mim e falar assim, olha, já tentei, tem um amigo meu que usou e emagreceu, queria tentar também, pode ser, já tentei fazer dieta, não consegui, já passei com 2, 3 profissionais, não tive sucesso, vamos tentar dizer, vamos fazer desse jeito. Tudo é ciência e bom senso, né? Exato.